Sejam muito bem-vindos ao Doppler Highlights. Escolhi então hoje falar sobre princípios físicos. Bem, princípios físicos é um tema que amedronta muita gente, né? Nós temos uma dificuldade no entendimento dos princípios físicos do duplex scan, do efeito Doppler, mas é um ponto extremamente importante entender como ocorre o efeito Doppler. É a base do duplex scan, é base da ecografia vascular, e nós vamos aqui mostrar de uma forma simples o que é efetivamente o efeito Doppler e de uma vez por todas fazer você entender. Não tem como falarmos de Doppler sem, obviamente, falar de Christian Andreas Doppler. Foi quem descreveu pela primeira vez o efeito Doppler. Ele utilizou esse trabalho para fazer a sua primeira descrição do efeito Doppler. Nesse trabalho, Doppler descreve como um observador percebe um objeto que está emitindo som em movimento. Há uma variação de percepção dessa pessoa que está parada, ouvindo um objeto emitindo um som. Aí vem o famoso exemplo da sirene da ambulância. Nós vamos ver aqui à frente um exemplo prático disso, como é que é o funcionamento do efeito Doppler. Mas o que ele descreve em seu trabalho é exatamente como um observador que está parado percebe o som emitido por uma fonte em movimento, de acordo com a variação de frequência. Então, o efeito Doppler é a alteração da frequência sonora, frequência essa percebida por um observador que está parado em relação ao objeto que está emitindo som. Ou seja, o observador está estático, o objeto que está emitindo som está em movimento, e como o observador parado percebe essa variação de frequência. Perceba que o observador, se estiver parado em relação ao objeto, ou seja, um carro parado buzinando, essa frequência de som da buzina ela é mantida e o objeto está estático. Porém, se esse carro começa a se movimentar e o observador continua parado, essa buzina vai variar de acordo com o deslocamento do carro, de acordo com a velocidade do carro. É isso que diz o efeito Doppler e nós vamos aqui saber como é que ele é utilizado para o duplex scan. Nesse exemplo daqui, nós vamos ter duas tomadas, é o que explica claramente o efeito Doppler. Nós vamos ter na primeira tomada um observador com um telefone celular dentro do carro, filmando o carro buzinando. Nós vamos ver que a buzina ela é mantida, é contínua e não há variação da percepção do som. Por quê? Porque o carro está buzinando com uma pessoa dentro. Na segunda tomada do vídeo, a pessoa vai estar do lado de fora. É uma outra pessoa que está filmando esse mesmo carro, passando no mesmo momento, com a mesma buzina. Porém, essa pessoa que está do lado de fora do carro filmando, ela percebe a buzina de uma forma diferente. Então, nós temos dois observadores, um se movimentando junto com o carro, ou seja, ele está estático em relação ao carro, e o outro parado e o carro se movimentando. No primeiro aqui, nós vamos ver a buzina sendo acionada e a pessoa filmando de dentro do carro, ou seja, não há movimento entre essa pessoa e o carro. Agora o observador que está do lado de fora. Ficou claro, então, que é diferente. A pessoa que está dentro do carro, ela mantém uma buzina, ouve a buzina e você mantém a buzina de uma forma sustentada, sem variação de frequência. Porém, a pessoa que está fora do carro percebe uma variação de frequência. Maravilha! E aqui a gente já consegue perceber uma das utilizações do efeito Doppler.
você consegue, mesmo sem ver a imagem, perceber se o carro está se aproximando ou se afastando. Aproxima, afasta. Essa é uma das principais utilizações do efeito Doppler no exame de duplex scan. Então, aqui trazendo exatamente o que nós vimos no exemplo prático, agora de uma forma gráfica. A gente tem aqui a variação de um objeto emitindo um som. Esse som estático, ele está sendo emitido por esse objeto e o objeto está parado em relação às pessoas. Ou seja, não há variação da frequência de som percebida. Porém, se esse objeto estiver em movimento, ele vai ter uma alteração de som caso ele esteja se afastando ou caso ele esteja se aproximando. E essa variação de som, ela ocorre por modificação da frequência percebida. Veja que o objeto está emitindo o mesmo som, porém o observador percebe de uma forma diferente. E esse efeito é um efeito parecido com uma mola, e nós vamos entender o porquê disso. Bem, aqui então nós temos esse efeito sendo mostrado de uma outra forma e já trazendo alguns elementos para que a gente entenda a formação da onda sonora. A onda sonora ela ocorre em frequência. Então a frequência ela é dada por picos e vales. A diferença entre dois picos ou dois vales me dá o comprimento dessa onda, ou seja, essa distância daqui é o comprimento de onda. Quando nós temos um comprimento de onda longo, comprimento de onda grande, a quantidade de picos ou vales em determinado segmento, ela é menor, ou seja, a quantidade de picos ou vales é dado como uma frequência de giros que a gente tem em relação ao som, e essa frequência ela é inversamente proporcional à quantidade de picos e vales. Perceba aqui que nesse segmento de 1 centímetro, para que a gente entenda, nós temos 2 picos. Nesse segmento aqui de 1 centímetro, nós temos 5, 10 picos, não sei quantos tem ali. Mas bem, a gente percebe que, de acordo com o tamanho do comprimento de onda, quanto menor for o comprimento de onda, maior será a quantidade de picos e vales, ou seja, maior será a frequência. Então, essa imagem aqui para a gente é importante para percebermos que quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a frequência. E quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência. E aqui a gente percebe também que quando ele está se aproximando, essa frequência ela vai aumentando como efeito mola. Então ele vai apertando a frequência e diminuindo o comprimento de onda, consequentemente aumentando a frequência. Então, quanto menor o espaço, menor o comprimento de onda. Quando ocorre a aproximação, a frequência aumenta. E o inverso ocorre quando esse objeto se afasta. Quando ele se afasta, o comprimento de onda vai aumentar. Consequentemente, a frequência vai reduzir. E a velocidade ela é obtida através do cálculo entre a frequência e o comprimento de onda. Com isso, então, chegamos à equação Doppler. O que é que Christian Andreas Doppler percebeu? Ele percebeu que, se ele soubesse a frequência que ele tinha, que é a frequência transmitida, e ele conseguisse captar a frequência recebida, ele conseguiria achar a velocidade, sabendo que o som se movimenta de uma forma constante
nos tecidos, no ar, na água, no tecido subcutâneo. Então, com a fórmula Doppler, com a equação Doppler, permite identificarmos a velocidade de movimento daquele objeto. Na ecografia vascular, nós temos as hemácias em movimento, nós temos o fluxo sanguíneo e nós conseguimos identificar, então, a velocidade do fluxo sanguíneo baseada na equação Doppler. Eu não preciso decorar essa equação daqui, né, a não ser que seja para a prova. O próprio aparelho de ecografia vascular faz essa equação, porque ele sabe, obviamente, a frequência que ele está utilizando, então o transdutor emite uma frequência, bate contra a hemácia que está em movimento, ou o fluxo sanguíneo que está em movimento, retorna para o aparelho e ele consegue calcular com que frequência ele retornou. Então, com essa variação da frequência, o aparelho, sabendo que o movimento a velocidade, existe uma constante de velocidade de som de movimento, no tecido, ele vai conseguir calcular a velocidade com que está se movimentando aquele fluxo sanguíneo. Show, né? Maravilha! Agora, a gente vai entender como é que o aparelho utiliza isso de uma forma gráfica, de uma forma visual. Nós temos o cálculo, então, da velocidade. É a transformação da equação Doppler, mostrando que o aparelho vai conseguir calcular a velocidade dessa forma. Sabendo que ele está emitindo uma frequência, e essa frequência tem uma movimentação constante no solo, ele vai no tecido, ele vai calcular essa constante, vezes a variação de frequência, ou seja, a que ele recebeu, menos a que ele transmitiu, dividindo por 2 vezes a frequência que ele transmitiu. E aí ele vai conseguir chegar à velocidade de deslocamento. E é assim que o aparelho faz. Então, trazendo aqui o nosso transdutor, nós temos ele emitindo uma frequência, ela vai bater contra o objeto que ele está analisando, no nosso caso, o fluxo sanguíneo, as hemácias, e ele vai retornar uma frequência. Esse transdutor ele vai conseguir identificar qual foi essa frequência de retorno. Ele vai, então, pegar essa frequência de retorno, diminuir da frequência transmitida e vai chegar a um valor igual a zero, menor que zero ou acima de zero. Se essa frequência ela for igual à frequência que ele transmitiu, obviamente, o objeto vai estar parado. Agora, se eu emitir uma frequência, ou seja, eu tenho uma frequência transmitida, que o comprimento de onda era maior, ou seja, se o comprimento de onda é maior, a frequência é menor, e eu recebo uma frequência maior, ou seja, com um comprimento de onda menor, quer dizer que o objeto está se aproximando do meu aparelho, reduzindo o comprimento de onda e aumentando essa frequência. Ou seja, se a frequência recebida, que ela é maior, menos a frequência transmitida, que é menor, esse valor vai ficar acima de zero, isso quer dizer que o objeto está se aproximando. E o inverso também é verdadeiro. Se eu emito uma determinada frequência, ele bate contra aquele objeto que está em movimento. E na hora em que retornar, essa frequência ela tem um comprimento de onda maior, ou seja, um número de picos e vales menor, ou seja, uma frequência recebida menor, e a frequência recebida menos a frequência transmitida, ela vai ser menor do que zero, porque a frequência recebida ela é menor do que a frequência transmitida. Isso quer dizer que, no momento em que eu enviei a informação e que eu captei ela de volta, essa frequência havia tido um aumento do comprimento de onda, ou seja, um afastamento do objeto, consequentemente uma redução da frequência recebida. E se eu reduzir a frequência recebida, ela é menor do que a frequência transmitida, a frequência recebida menos a frequência transmitida, ela vai ser
menor do que zero, e eu sei que o objeto está se afastando. Maravilha, então. Aqui nós conseguimos identificar dois pontos cruciais que o efeito Doppler, a equação Doppler, consegue nos fornecer. Eu consigo identificar através do efeito Doppler se o objeto ele está se aproximando do meu aparelho ou ele está se afastando, ou seja, o efeito Doppler permite que nós consigamos identificar a direção do fluxo em relação ao transdutor, se está se aproximando ou se está se afastando. Então eu consigo dizer se aquele fluxo ele é anterógrado ou retrógrado baseado no efeito Doppler. E eu consigo também calcular a velocidade por conta da equação Doppler. Então, os dois principais auxílios que o efeito Doppler traz para a ecografia vascular é exatamente a identificação do direcionamento de fluxo e o cálculo de velocidade. Maravilha! Finalizamos então aqui os princípios físicos. Espero que tenham entendido de forma clara e, se tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, coloquem nos comentários. Até a próxima!